Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. No campo tudo floresce, o sol vai brilhar. Diagro em ação para o campo transformar. 2h04. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos hoje com mais um programa Diagro em Ação, com o tema Programa de Fomento Amapá Mais Produtivo da SDR, voltado ao fortalecimento da agricultura familiar. Hoje, o setor responsável pela temática é o Núcleo de Defesa Vegetal e a apresentação do programa com Ângela Lobato e Sônia Lobo. A apresentação da equipe da Diagro todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e o papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. E hoje a nossa convidada, é Beatriz Barros, secretária de Estado de Desenvolvimento Rural, advogada, jornalista e professora, especialista em Direito Processual Penal e em Gestão Pública, com ênfase em cidades inteligentes, e atualmente cursa pós-graduação em Agricultura Sustentável. Boa tarde, secretária. Muito obrigada pela sua presença. Sem os nossos convidados a gente não consegue executar o programa e para nós é um grande privilégio recebê-la aqui conosco. Boa tarde, Suane. Boa tarde, Ângela. Obrigada, agradecer pelo convite que foi nos feito pelo presidente Álvaro. E nós estamos hoje aqui para contribuir, dada a importância de um programa tão importante como esse, que vocês levam a informação. E aqui a gente está falando de uma rádio que leva mesmo a informação nos lugares mais difíceis, de se chegar. Então hoje a gente está aqui para esclarecer, informar e contribuir, construir, porque as políticas públicas rurais, elas devem ser feitas de forma conjunta para que elas realmente sejam efetivas. Hoje a gente está aqui à disposição para os esclarecimentos, as informações. Obrigada pela sua presença e agradecer também a presença da Tânia aqui conosco hoje para brilhantar o nosso programa. A Tânia que tu és o ponto focal da Mônica Elias e do Cacau, Então a Tânia veio representando o Rômulo aqui. Se você tiver dúvida, querido ouvinte, se você tiver dúvida ou quiser algum esclarecimento, tiver alguma pergunta sobre o assunto, você pode acessar os canais de comunicação, não é isso, Sônia? É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Você pode estar acompanhando os trabalhos da Diagro através das nossas redes sociais, no Instagram, @diagro_oficial e no Facebook DiagroAP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Lembrando também aos queridos ouvintes que o nosso programa está disponível na plataforma de YouTube. Então, se você perdeu ao vivo, você pode ir lá no YouTube e acessar o tema que lhe interessar do programa que talvez você tenha perdido ou não tenha conseguido acompanhar. Não é isso, Sônia? É isso mesmo. O nosso canal é Diagro em Ação. No dia seguinte já está disponível mais um programa gravado aqui, que está ao vivo agora, Ok, pode você acompanhar ao vivo no Facebook hoje, nesse Isso momento, mesmo, o que está rolando hoje. Então, secretária, para começarmos, a senhora pode nos explicar para os nossos ouvintes e para nós que estamos aqui com a senhora, qual é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Rural e como ela atua no fortalecimento da agricultura familiar no Amapá? Certo. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela é o órgão responsável por construir as políticas públicas rurais. E ela tem 4 órgãos que são vinculados. Temos a Diagro, o RURAP,
né? A Diagro que trabalha com a inspeção agropecuária, sanitária, o RURAP que trabalha com a extensão rural, com assistência técnica, temos a Secretaria de Pesca, né, que trabalha voltado com a pesca, e nós temos o Instituto Amapá Terras, que cuida da questão fundiária. Então, esses órgãos que estão vinculados à SDR são os órgãos que conjuntamente constroem as políticas públicas rurais. O que são essas políticas? São aqueles programas voltados para o desenvolvimento do campo, de assistência ao agricultor, de capacitação desse agricultor, né, de mostrar a esse agricultor o fortalecimento, ensiná-lo a fortalecer a produção que existe. Aí aqui a gente vem de coleta do solo, né, em busca de viabilidade de solo até a safra, né? Então esse é o nosso papel hoje enquanto fomentadora dessa política rural. Certo, então dentro dessas perspectivas, vocês não só auxiliam esse fomento, mas também verificam a aptidão e qual a viabilidade de se investir naquele setor, né? Exatamente. A gente precisa entender como que é essa terra, como que é esse solo, né? Porque plantar indefinidamente, sem você saber se ali é produtivo ou não, né, você não está sendo econômico, né? A gente precisa entender que essa possibilidade, quando o produtor ele planta ali, ele já gera uma expectativa na vida dele, né? Mas aí ele precisa entender que aquele espaço, será que ele é viável? Será que é viável plantar um café onde eu nunca experimentei? Né? Esse tomate ele vai produzir aqui, esse cacau ele vai dar, então precisa se trabalhar dessa forma, do início mesmo, né? E a partir desse momento que se identifica aquela viabilidade do solo, aí se aplicam as políticas, né? Que é o plantio, esse manejo, e essa assistência que é fornecida através da própria RURAP, né? E da SDR também. Quando se fala agricultura familiar também não é só o dinheiro, a questão que o produtor ele está lá com a família, investido não só o dinheiro, mas o tempo, né? Sim. E o tempo tanto de espera da produtividade, como também o tempo dele que ele deixa de fazer outras coisas, né? Exatamente. E o produtor tem que dar certo, né? Não pode arriscar, porque como você bem disse, o sustento dele vem daquilo. Então, precisa ter esse cuidado, né, esse estudo, essa viabilidade de fazer o mais certo, né, possível, errar o menos possível, né? Porque na agricultura é difícil se ter um plano B, né? Plano B, exatamente. Em pouco tempo. E dentro desse contexto, como a senhora avalia este primeiro ano à frente da SDR e quais foram os principais avanços e desafios? Então, Suane, nós, agora dia 27, né, que passou, mês de março, nós fizemos um ano à frente da gestão. É uma pasta bem complexa, difícil, né? E a gente, enquanto mulher, assumiu ali, o governador Clécio nos fez esse convite para assumir essa responsabilidade. E nós aceitamos, garantindo essas entregas, né? E a gente tem conduzido com bastante veemência, porque as lacunas ainda na agricultura familiar, elas são muitas, né? Tudo é difícil para o agricultor, né, que está no campo, né? O que chega ali já chega com dificuldade. E a gente tem avançado. Hoje a gente passou por um processo está passando por um processo de avanço das estruturas de comercialização dos produtos. O governador autorizou a reforma das feiras e até final do mês a gente entrega a feira do Jardim, que já entrou em reforma, né? Isso já foi um trabalho da nossa gestão, ponderado com o governador e completamente aceito. Todas as feiras elas precisam realmente passar por essa reestruturação, né? Essa revitalização. E nós começamos pela Feira do Jardim, que ela já deve ser entregue nos próximos dias. A feira está completamente revitalizada e lá nós vamos receber os agricultores, que hoje lá não parou, a feira deles não parou. Nós remanejamos eles para a Feira do Pacoval, então eles continuaram trabalhando, porque é difícil você tirar, por mais que seja um dia na semana, aquela única renda semanal. Então a gente precisava
arrumar um local para que eles continuassem trabalhando. Então hoje eles estão remanejados dentro da Feira do Pacoval provisoriamente, até que a obra da Feira do Jardim seja entregue. A outra obra também que está bem avançada já é a obra da Feira do Produtor de Santana. Lá a gente foi bem complexo também, mas a gente não deixou eles fora da comercialização. Nós arrumamos um local provisório para que eles não parassem também de comercializar seus produtos. Lá, eu acho que lá pelo mês de maio também a gente vai entregar uma obra bem completinha lá. Muitos anos que esse produtor, muitos anos que Santana espera por essa obra, e o governador Clécio vai fazer essa entrega, né, dentro dessa pauta da agricultura familiar. E aí nós temos ainda 3 feiras que estão aguardando, estão passando aí em trâmite licitatório já, pescado já está com ordem de serviço, e aí lá a gente precisa fazer apenas um ordenamento para que se inicie a obra, porque é necessário que esses trabalhadores sejam deslocados para outro espaço, né, para poder, e lá funcionam todos os dias. Lá tem uma diferença das outras feiras que funcionam apenas 2 dias na semana. A feira do pescado, ela trabalha 7 dias por semana. Então lá a gente está montando essa organização, essa logística de um espaço para que eles continuem trabalhando, e assim a gente adentrar com o trabalho de reforma lá dentro. A Coval também aguarda o mesmo processo, e Buritizal também. Em Buritizal, lá a gente tem vários problemas, né? Mas a gente vai avançar e vai ordenar lá, com certeza. Na verdade, os problemas são ordenamento mesmo, né? Ordenamento. A infraestrutura de ordenamento. De que maneira, secretária, a oferta de qualificação tecnológica e a implantação de novos sistemas de irrigação tem contribuído para aumentar a eficiência das plantações e reduzir o impacto ambiental no campo? Que no caso o fomento de vocês não é só financeiro, literalmente, né? Não. Vem toda uma pesquisa de que necessidades, né? Técnico e necessidade. Eu tenho dito muito, Suane, que o problema do campo são vários, mas que a irrigação, ele é um problema que está lá acima no topo, porque se não tiver irrigação, esse agricultor ele vai perder essa safra, ele não vai ter esse plantio que ele fez. E as nossas políticas públicas, elas têm sido pautadas com essa condição de trazer uma irrigação junto com os arranjos produtivos ofertados hoje pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, pelo Governo do Estado. Então, os nossos arranjos, eles têm vindo acompanhado do sistema de irrigação, né? E esse sistema, ele é montado, ele é estudado pela nossa equipe técnica, que faz todo esse acompanhamento no campo, né? Além de instruir esse agricultor de que forma ele vai fazer, eles estão ali ensinando a eles montar esse sistema, acompanhar e até mesmo a consertar esse equipamento que vai ficar ali. Então, eles são ensinados a movimentar esse equipamento se for preciso, né? Então, com toda essa assistência, toda essa retaguarda. Não só entregar o aparelho, mas também ensinar o produtor a manejar, né? E esse acompanhamento, ele vem desde uma limpeza de solo, esses nossos arranjos, né, que são dentro do Amapá Mais Produtivo e do Amapá Cacau, que são os nossos carros-chefes, 2 programas que temos. Eles são 100% não reembolsáveis. Então, o agricultor, ele tem da limpeza do solo até a safra, o acompanhamento técnico da SDE. Certo. Sem a irrigação, né, doutora Tânia? Sem a irrigação não fica disponível os nutrientes, né? Mesmo que você coloque faça a adubação correta, se não houver a chuva, se não houver a quantidade de água suficiente, não há a disponibilidade dos nutrientes, não é isso? Com certeza, com certeza. A irrigação, ela tem que estar presente no manejo da cultura, né? Todo o planejamento do cultivo, porque a gente passa por períodos críticos de estiagem no estado e essa cultura precisa, né, ter essa água, ter essa irrigação, né? Porque senão ela para o metabolismo, né, perde folha e ela sofre aquele estresse que a gente chama, né?
Então, é fundamental realmente que tenha a irrigação Do momento certo também, né? nos projetos, nos arranjos produtivos que estão sendo pensados. E os arranjos da SDE, os arranjos produtivos, eles são construídos em áreas analisadas, porque não adianta também você montar um sistema de irrigação num lugar onde não há uma fonte hídrica, onde não tem água para se tirar. Então vai montar um sistema e não tem água, de onde virar água, você não vai ter. Então a gente tem construído nesse sentido mesmo de viabilidade, de estudou aquele local, tem uma fonte hídrica ali, vai ser possível, e ali se instala. Fazer um projeto sustentável mesmo, né? Que ele possa ficar mantido naquele local. E o programa Amapá Mais Produtivo? Ele tem priorizado o suporte à cadeia produtiva estratégica, como a mandiocultura, a fruticultura e produção de laticínios, especialmente no município de Porto Grande, Amapá? Sim, o programa Amapá Mais Produtivo, que é o antigo PPI, né, o Programa de Produção Integrada, ele finalizou agora em dezembro a safra 24-25, nós ainda estamos em execução em algumas áreas, e a gente vai lançar agora o 26-27, que são os 2 anos para execução dos programas. A fruticultura ela tem sido bastante fortalecida e a região do Porto Grande tem sido bastante beneficiada nesse sentido, por todo o cenário que existe, né, de viabilidade da fruticultura. Então lá a gente fortaleceu muito o abacaxi, né, que já é um produto que tem uma identificação geográfica no estado como o melhor abacaxi, né? E o cacau, que ele já faz parte do programa Amapá Cacau. Mas no Porto Grande ele está bem fortalecido com esses 2 produtos, esses 2 cultivos dentro da fruticultura. A mandioca, a gente tem 3 anos convivendo com a praga da vassoura de bruxa. E a mandioca ela deixou de ser plantada em alguns municípios, porque até agora a gente não sabe nada sobre essa praga. A única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela tem devastado as lavouras dos nossos produtores. Até que a Embrapa, através da ciência, através da pesquisa, encontre, né, uma alternativa, né, de um fungicida, identificação de uma planta resistente, a gente vai, infelizmente, continuar convivendo e aprendendo, né, a conviver com essa praga que já está em 11 municípios do estado. E aí temos uma preocupação muito grande, que agora vocês, né, a própria Diagro já está aqui dentro do Pacuí, que é o maior polo produtor de mandioca do estado. E aí a gente tem nos preocupado muito com isso. E aí a mandioca ela deixou de ser cultivada por conta desse problema da vassoura de bruxa. Mas, com a nossa gestão, nós vamos retomar nessa política pública de fortalecimento da mandioca. A gente precisa produzir. Porque se a gente não produzir, se a gente não fomentar o cultivo da mandioca no estado, nós vamos ficar sem a nossa farinha. E os agricultores vão ficar sem a economia deles. Então, nós temos produtores rurais, nós temos agricultores que só sabem plantar mandioca, cultivar mandioca, né? E hoje o governo do estado, a gente tem oferecido novos cultivos, né? Nova forma de serem minimizados esses impactos da praga na vida deles, porque um cultivo de curto prazo, ele consegue ali manter uma renda. E essa crise da praga, ela atingiu fortemente as aldeias indígenas, né? O território indígena é bastante atingido por isso. Hoje, se você chegar no município de Oiapoque, você compra farinha que está vindo de Bragança. Então, e os índios eles foram muito fortemente atingidos porque a base alimentar deles é a mandioca. Então, a gente tem um problema de ordem econômica, social, cultural também, cultural, né? Sim, que estamos administrando conjuntamente, né, os órgãos do governo, que esses impactos sejam menores na vida desse produtor. Considerando daqui a mandiocultura um dos pilares da agricultura familiar no estado, secretária, de que forma a SDR tem atuado para modernizar essa cadeia? Com mecanização agrícola e distribuição de manivas de sementes de qualidade e
Como é que será feito nessa idealização de modernizar, com essa idealização de mudanças para incremento, né? Na gestão anterior, eles ainda chegaram a fazer uma entrega de sementes de mandioca. Mas nós agora, a nossa forma de trabalhar com a inovação, né, é trazendo um cultivo consociado dessa mandioca. Trazendo uma banana, trazendo uma mandioca com coco, que aí ele vai ter uma outra forma de ter a sua economia, né, de vender o produto até que essa mandioca chegue num certo tamanho para que ele possa coletar essa safra. E aí a gente inovou trazendo um cultivo consociado com outro cultivo e com a irrigação. A irrigação ela tem que vir conjuntamente na forma agroflorestal, ela tem que vir, senão também não vai compensar fazer um investimento, porque um investimento consociado e irrigado, ele tem um alto custo. Nós vamos implementar no programa Amapá Mais Produtivo de 26-27 um cultivo consociado da mandioca com uma outra cultura na forma irrigada. Que isso também vem a questão do incremento e o falado já plano B, né? Exatamente. De ter uma diversificação da economia do produto rural, né? Exatamente. Além da entrega de insumos e equipamentos, quais ações estão sendo desenvolvidas para melhorar o escoamento da produção e ampliar o acesso dos pequenos produtores aos mercados consumidores locais? Então, hoje nós somos o único estado do Brasil que ainda faz isso, né, que dá apoio no escoamento de produção rural. O Amapá é o único estado que faz isso 100%, de forma 100% gratuita, né? Hoje nós atendemos todo o estado, né, e estamos fazendo um levantamento para inserir novas rotas, porque nós temos regiões que não se escoa a produção por vários problemas, dentre eles o acesso a locais, né, a ramais, que ainda é um problema, né, mas a gente tem construído, inclusive a gente tem trabalhado, contribuído, a SDR recebeu um maquinário que foi doado pelo senador Randolph, através de uma emenda do senador Randolph, e esse maquinário tem ajudado bastante nesses pequenos serviços de organizar esses ramais. Não é abertura de ramais, é limpeza, para facilitar esse acesso desse escoamento da produção. Hoje o nosso escoamento ele atende todas as feiras do estado, todas as feiras que são administradas por nós no estado. E verificando isso, a gente, por exemplo, eu trabalhava antes de estar na comunicação, eu trabalhava na inspeção. E a primeira fábrica que foi de mandioca registrada, né? Primeira fábrica de farinha registrada, a dificuldade deles é essa, eles têm uma produção, né? Mas às vezes eu percebi que não havia um incremento porque eles não tinham como estar sempre trazendo. Aí o que acontece? O produtor que tem o carro, ele consegue produzir mais do que aquele que precisa do auxílio do governo, né? Para transportar o seu produto. Então, esbarra exatamente aí, no escoamento da produção. Então, muitas vezes, o produtor ele produz menos porque ele não tem onde armazenar e não tem como transportar até o produtor final, né? Que às vezes a gente concentra a feira em 2 dias da semana, no caso, mas se houvesse feira todo dia, aí haveria um incremento. Então, seria um ciclo, né? Não tem feira todo dia porque não tem como trazer todos os dias a produção, né? E hoje, assim, tem uma temática que ela é um pouco assim, divide opiniões, né? Que é a questão daquele que chamam de atravessador. Eu digo assim, que até esse que chama-se de atravessador, ele tem o papel dele dentro desse movimento, dessa economia. Porque o produtor, por mais que ele chegue aqui, ele entregue para ele já toda a produção, ele já entrega e volta para casa dele. Então ele já tem mais um dia de trabalho, ele já ganhou mais um dia de trabalho, em vez de ficar o dia todo na feira. Então eu acho que a gente precisa avaliar e fazer essas avaliações de forma individual.
O atravessador ele é ruim ou ele é bom para o agricultor? Né? Tem que haver um estudo nisso aí. A gente precisa mediar isso aí para... Porque eu verifico isso também na feira, que o carro chega bem cedo, né, da distribuição, da entrega, e às vezes os fardos, toda a farinha às vezes nem entra na feira. Quando eles chegam, aí já tem um monte de gente comprando deles direto. E eles ficam ali, em vez de eles ficarem a manhã inteira para vender, eles já resolvem, já está tudo vendido lá na porta. E já tem alguém para comprar, né? Quando eles não se acertam até antes. E aí ele fica com a manhã para ele fazer as compras dele, dos investimentos que ele precisa para o plantio, para a casa dele, para a família. Volta para casa, né? Acompanhar. Agora tem que ver essa questão dos valores. É um estudo bem interessante a ser feito. Vamos ao nosso intervalo? Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, agricultor familiar de Laranjal do Jari. A vassoura de bruxa da mandioca ameaça a nossa produção e é importante estarmos atentos. A Diagro convida você para uma reunião sobre a emergência fitossanitária na região. Será nesta quinta-feira, dia 9 de abril, às 9 horas, na Câmara Municipal de Laranjal do Jari. Vamos entender os riscos e aprender como proteger a lavoura. Sua presença é muito importante para garantir o sustento das famílias. Participe com a gente. Informação é a nossa melhor defesa. 2h34. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa de Agro em Ação. E hoje com a nossa convidada, a secretária Beatriz Barros, que é secretária de Desenvolvimento do Estado de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá. Secretária, vamos de volta às nossas perguntas. Bem interessante o assunto, né, sobre a ação da SDR. E a gente volta perguntando quais melhorias estruturais foram priorizadas nas feiras do Jardim Felicidade, que a senhora falou ainda há pouco, né, das feiras, e em Santana, visando melhorar as condições, principalmente de higiene, armazenamento e conforto dos feirantes. Certo, Ângela. Na verdade, todo o ambiente ele foi priorizado, todo o ambiente ele foi reorganizado, né? Desde esses espaços que são de uso pessoal, de higiene do produtor, né? O próprio espaço que eles ficam, de comercialização, de boxe, né? De bancada, essa estrutura de venda deles, de pia, de água, tudo isso foi reordenado, né? O alojamento na feira do produtor de Santana, que lá existe o alojamento, porque como lá os produtores eles vêm de espaço mais distante, de municípios mais distantes, eles chegam no dia anterior, então eles precisam ter um espaço para ficar. Lá também foi ordenado, né, separado, o feminino do masculino, os banheiros. Então todos os ambientes assim, eles estão eles recebem essa revitalização de forma que com certeza esse produtor ele vai ter um ambiente mais saudável, mais amplo para trabalhar. E aí também aqui a gente chama a atenção que com um ambiente mais saudável, com um ambiente mais limpo, com certeza aquele ambiente ele vai receber mais clientes, mais consumidores, né? Porque a limpeza, tudo isso ele conta na hora de você ir fazer a aquisição de um produto que você vai se alimentar. Então a gente pensou, o formato foi pensando nesse arranjo todo aí. Para essa comercialização. Eu lembro quando eu era criança, já faz bem tempo isso. Toda vez que a gente queria exprimir assim, uma situação que estava desorganizada, eu disse, nossa, isso aqui está uma feira. Né? Então, e hoje em dia, é claro que a gente vai mudando quando estuda, quando tem esclarecimento, a gente vai mudando essa visão, né? Principalmente a questão alimentar, né? Que hoje em dia a gente realmente tem muito mais esclarecimento do que há 50 anos atrás, quando eu era criança. Então, é bem legal a gente ver, eu no meu caso, né, que quando eu era criança morava mesmo numa vila de pescadores, então
era bem sujo, o ambiente era bem ruim, as crianças andavam descalças, o piso não tinha piso, né? Era solo mesmo, né? Não tinha nada, pavimentação, nada. E hoje em dia hoje com o entendimento que a gente tem, a gente realmente quer também um ambiente mesmo na feira, mesmo em lugares mais assim, no subúrbio, a gente quer um ambiente que esteja ali apto a receber um alimento, porque aqui, ali, tudo que está ali, ele vai para a mesa, né? Então ele é alimento. Então é até uma questão assim de princípios, a gente realmente ter um espaço, né? Que a gente via antigamente as feiras não tinham ponto de água, não tinham banho, ninguém se preocupava com banheiro, né? E hoje em dia a gente sabe da importância de fazer higiene pessoal, de lavar as mãos, de ter uma apresentação até mesmo de vestimenta na hora da venda. Então, isso para nós não é só aos olhos, né? Não enche só os olhos. A gente sabe que também isso tem a ver com a sanidade, né? Do produto que a gente vai consumir. Então, nós aqui todos, de qualquer forma, somos consumidores. Então, é lógico que é bem mais agradável a gente verificar um ambiente favorável à higiene, né? Isso aí é bem... Na inauguração já da primeira feira, nessa retomada, nós estaremos lançando um manual de utilização das feiras, né, que é um manual construído por uma técnica nossa, que é engenheira de alimentos, né, informando sobre esses cuidados, todo esse preparo de produto, né, esse manejo dentro das feiras. Então, nós vamos lançar um manual com essas normas, com essas regras de utilização. Toda a questão quando se manipula alimento, ela está relacionada com as boas práticas, né? Ou de fabricação, ou de manipulação. E assim como a gente tem regras em casa para cuidar do bebê, para cuidar de um idoso, a gente também tem que ter as regras para cuidar dos nossos alimentos, né? Que é o que segurança. A gente vai... É segurança alimentar. Segurança, né? Para nós, é o sinônimo da saúde. Não é isso, Tânia? A Tânia também é fã de feira também, que nem eu. E passar de vez em quando, né? Isso. E aí, os elogios, né? E aí, no caso do setor da Tânia, eles trabalham diretamente com a verificação dos plantios, né? Para que a qualidade desses alimentos eles cheguem à mesa garantido também, né? Dessa verificação, desse controle de plantios e a defesa e a inspeção na área de toda a produção do Estado. E de que forma o cultivo de cacau em sistemas agroflorestais tem sido utilizado como estratégia para recuperar áreas degradadas e, ao mesmo tempo, gerar renda com preservação ambiental? São os sistemas consorciados, Suane. Hoje se planta o cacau consorciado com o mamão, com outro cultivo, como a gente ainda falou há pouco, que são os cultivos de curto prazo. Então, em vez de você devastar uma outra área para plantar um novo cultivo, se faz conjuntamente com aquela área que já está sendo realizado o cacau. E aqui você tem dois ganhos. Além da preservação, da conservação, aqui ele vai ter uma outra renda até que esse cacau intermediária, até que esse cacau comece a dar frutos. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado, né? Não somente com cacau, mas com açaí. E nesse sentido a gente introduz a banana. A banana ela tem sido um consórcio a gente tem fortalecido bastante, ele tem rendido bons frutos, né? Foi uma experiência muito boa a gente trabalhar com a banana consorciada aqui no estado. E a banana dá bastante, é um produto que dá muito, né? E tem safra que até a perda, sim, por conta dessa alta produtividade da banana. No estado. No estado. E como é que o governo está garantindo que esse produtor de cacau receba o acompanhamento técnico necessário para o manejo, tanto do solo, como da planta, como da produção de sementes, a fermentação? Como é que está sendo esse acompanhamento? O acompanhamento ele é realizado diretamente pelos técnicos da SDR. As sementes que nós recebemos, elas vêm da CEPLAC, da Comissão Cacaueira, né, que é um órgão do Ministério da Agricultura, que fica em Belém do Pará e possui o maior banco de germoplasma do cacau do mundo. Então, essas sementes são sementes certificadas que vêm de lá, através de um termo de cooperação de
de colaboração que nós temos com a CIPLAC, eles nos fornecem essas sementes. Então, aqui a SDR faz essas entregas dentro do programa Amapá Cacau e faz todo esse acompanhamento com a entrega de insumos, com capacitação, entrega de equipamentos, sistema de irrigação. Então, todo esse trabalho, todo esse aparato, ele é entregue de forma 100% gratuita ao agricultor, pela SDR. Então, tem todo um acompanhamento do início, né? A semente, ela chega aqui, ela vai para um viveiro, fica por um prazo de 90 dias, e aí em 90 dias ela sai diretamente para a mão do produtor, do agricultor. Então, a partir daquele momento, ele que cuida desse cultivo. Aí, a partir dali, é ele que está responsável, que vai caminhar com as orientações técnicas de nossos servidores que estão direto com eles no campo. Eles acompanham. Acompanham. Hoje a gente tem cerca de 500 famílias, né, atualmente, só de agora, nós temos cerca de 500 famílias beneficiadas diretamente com o programa Amapá Cacau. Em todos os municípios? No estado, sim. E como a SDR pretende avançar no manejo tecnológico de açaizais nativos e incentivar o plantio em terra firme, garantindo produção com qualidade durante todo o ano, inclusive nas entre-safras? Então, aí aqui a gente também, esse ano, isso já foi uma inovação que nós vamos fazer, né? Estamos trazendo, eu vinha questionando muito, né? A tecnologia chegou, a inovação veio, mas o campo não avançou. E hoje eu já posso dizer que estamos avançando. Nós fizemos um convênio com o MDR, né, através do ministro Valdez Góes, né, que tem sido um parceiro muito grande nesse fortalecimento da agricultura familiar no estado. E através desse convênio nós fizemos a primeira aquisição, né, do robô Açaí Bolt. Aquele da colheita, né? Aquele da colheita. Né? Então, nós somos o primeiro estado do mundo. Fizemos a aquisição do robô número 1. A fábrica desse equipamento já até está instalada no estado do Amapá. Então, isso chega num momento assim, muito propício para nós, né? Fomentamos essas políticas. Iremos fazer essa entrega, né, desses 44 robôs que estão já conosco. Estamos lançando o edital, né, de chamamento para a seleção desse equipamento. Esse primeiro momento ele é um momento de acompanhamento, que é a primeira vez, então a gente precisa acompanhar esse desempenho, fazer a avaliação, né, desse equipamento no campo. Então, assim, é um equipamento que vem com vários propósitos, várias funções, diminuir o risco de acidente, o risco do o peconeiro, trabalho né? infantil, né? E aqui a gente fortalece essa informação de que o robô não vem para tirar o emprego do peconeiro, ao contrário, ele vem para dar garantia, fortalecer o trabalho dele, porque ele vai operar o robô. Não é tirar, porque o robô ele vem, mas ele precisa ser operado. É um equipamento automatizado, mas ele precisa do ser humano para operar. Então, assim, ele vem para somar. Né? E aqui esse robô ele pode ser operado por mulheres, até por crianças mesmo, né? E quando ele é retirado da árvore, o cacho do açaí, através do robô, a perda desse produto, ela também é menor. Né? E quando você fala, Suane, na entre-safra, aqui esse robô ele vai ser utilizado na entre-safra, no período das chuvas. Por quê? Porque não vai precisar o pecuneiro subir, correr aquele risco, que é a dificuldade. O robô vai fazer isso. Então a gente... e aqui também, ele diminui o tempo dele no campo. O tempo que ele tirava uma semana para trabalhar, ele vai fazer em 2 dias. E aí aqui ele já vai fazer uma outra atividade, com a utilização do robô. Então isso aqui veio como forma de inovação dentro do nosso trabalho de política, né? No estado. E hoje a gente tem um trabalho que vai ser lançado dentro desse edital agora, que vai ser o fortalecimento dos açaizais nativos, né? De fazer o manejo desse produto que a gente tem, desse cultivo que ele já existe, né? E fortalecer isso em terra firme. Não que a gente vá deixar de fazer os ribeirinhos que precisam, mas a gente está hoje com esse projeto voltado a esse fortalecimento do açaí nativo mesmo. E essa questão, ela não tem idealização de plantios racionais assim direcionados
plantios já idealizados ou projetados? Nós temos sim, nós para trás, a gente hoje acompanha, né? Mas para trás já foi realizado esse trabalho, já foi feito, né? Pelo governo do estado, esses novos cultivos de açaizais, né? E o açaí, ele tem vindo como forma, e de forma consorciada, né? Não isolado, mas ele tem vindo, o estado, nos cultivos de fruticultura de forma consorciada, conjuntamente, como já falei, né? Com as outras culturas. É porque o que a gente vê na prática, né, é que cada vez o preço está maior, né? Agora mesmo estive em Belém e está R$50 o litro do açaí. Quer dizer, tiraram uma das principais alimentações do povo ribeirinho. Exatamente. Né? Eles não estão mais conseguindo acessar, porque o interesse maior agora é vender, é tirar até do estado, do país, né? Porque inclusive já tem compras feitas, pré-vendas, né, que eu soube em Belém, da Coreia, né, já tem uma verbalização para que toda a produção seja escoada para outros países, né, e aí já não tem a farinha, eles vão tirar o açaí. E a ideia do robô, ela vem para fortalecer isso também, porque quanto mais você tem, você vai vender, a tua produtividade ela vai aumentar, e em curto prazo você vai vendê-la também. Isso também provoca aqueles que, será que o açaí dá certo? Será que o açaí é rentável? Então, uma forma de provocar alguém que está aí não acreditando, incentivo em outros produtores, né? A produzirem. Que, vou ter venda, porque estão vendendo tudo, eu vou precisar... Se eu tiver, eu também vou, né? Tomara, né? Quero que chegue aqui que a 50. assim seja. Né? É uma linha de raciocínio, assim... bem dinâmica e racional mesmo, né? Porque vendeu, acabou. Eu ia ter uma semana, mas já foi embora. Se eu plantasse, tivesse mais, eu também venderia. Então é um cenário assim. O que deu para perceber é que, pelo menos o que foi verbalizado, né? Que é tudo. O que produzir a gente compra. Então e aí? Vai ficar, né? Aí não sei se vai chegar para cá, né? Mas lá já chegou. Então, né? O nosso estado é tão rico, né? Eu sempre tenho debatido isso e tenho defendido que a nossa riqueza, a gente precisa transformar isso em economia. Ela tem que vir em forma de economia para quem planta, para quem está no campo, né? Porque defender uma riqueza e que ela não seja implementada, que ela transforme a vida de quem está no campo, né? Eu não vejo isso como positivo. A gente tem que transformar isso, e eu defendo isso, que a nossa riqueza ela tem que ficar aqui, ela pode até sair, mas ela precisa transformar a vida aqui. Isso é muito importante para a questão do não haja o êxodo, né, que houve alguns anos atrás das famílias dos filhos. A gente ainda vê isso hoje. Os pais estão na lavoura e os filhos vêm estudar e não querem mais voltar para produzir, né, para estar no campo, porque é muito trabalho, né, e vem toda aquela história do atravessador, do lucro menor, sempre fica com aquele que está lá no campo, né? Ângela, mas esse cenário, ele tem se revertido, viu? Ele tem mudado. Hoje o campo ainda apresenta, né, essa migração, mas muitos produtores, muitos filhos estão voltando para o campo, estão indo para a cidade, estudam, mas voltam para o campo para cuidar do negócio da família. Porque a gente está falando de produto que vem à mesa, daquilo que se come todo dia, toda hora. Então, é promissor. Então, deve-se acreditar nisso. E hoje esse cenário ele tem se modificado por conta desse pensamento já, né? Não, isso aqui é rentável, isso vai dar renda. A gente verifica isso, por exemplo, lá no setor da Diagro, que é de registro de indústrias, né? Aquelas famílias que antes eram produtoras, que trabalhavam diretamente só com feira, elas já fizeram todo um acompanhamento, tanto no Sebrae como na Diagro. Hoje em dia tem indústrias registradas, né? E aí conseguem levar essa produção para o supermercado, né? Não só nas feiras, mas no supermercado. Então, a gente já hoje vê toda a família envolvida na produção. Todos, desde da logística, produção. Aí, claro, aqui no nosso estado a realidade não é setorizar. Normalmente a família faz tudo, né? Ela planta, ela colhe, ela beneficia, ela vende, ela vai
entrega, né, no supermercado. Então, eu tenho realmente testemunho disso, que isso está acontecendo, né? E a gente tem que fugir exatamente para que não volte a acontecer das famílias ficarem necessitando de mandar todo mundo para a cidade e o filho não querer voltar, né? E esse pensamento lá para trás era um pensamento que se construía com base somente no produto in natura. E hoje tem um processamento. E hoje a economia que se tem, né, do processamento dos produtos, ela é bem maior. O valor agregado que se dá a ela, ele vale muito mais do que o produto in natura. Na Expofeira do ano passado, nós trouxemos aqui um técnico da CEPLAC, um chocolateiro. Então, ele fez um curso de cacau para 30 mulheres aqui do estado. E elas saíram de lá encantadas. Elas não acreditavam, não tinham nem ideia do que poderia se fazer com o que elas jogavam fora. E nós temos trabalhado, o GT, nosso grupo de trabalho que trabalha a agroindústria, conjunto com vocês da Diagro também. Nós temos trabalhado muito forte a bioeconomia, incentivado, né, esse resgate desse produto que é jogado fora, principalmente da banana, do cacau. Tá? Então, a gente não precisa ir longe, que há 10 anos atrás a maioria do tucupi era descartado. Né? E hoje em dia beneficiado e bastante consumido. Então, vamos aos nossos ouvintes, Suane. Olha, hoje nós temos uma audiência dos nossos internautas diretamente de Castro Alves, na Bahia. O Davi Bispo, o Dom Emílio, Júlia Braga, Romeu Brito, Jean Carlos, nossos abraço, né, que está na nossa audiência. Também parabenizar, hoje é o dia do jornalista, né, parabenizar a secretária, que também é jornalista, parabenizar o nosso assessor do eixo econômico, o Everton Fassania, que está aqui conosco também. Mandar também um abraço para meus pais, né, que sempre eles assistem, seu Raimundo, a dona Lucenilda. Fale também aí, Ângela. Hoje é o dia do jornalista, né, porque historicamente foi... a abdicação de Dom Pedro I foi graças a um repúdio de um jornalista, né? Que ele, historicamente, ele falou da liberdade de expressão e foi assassinado por isso. E isso foi uma culminância, né, de brigas políticas e tal. E a culminância foi a abdicação de Dom Pedro I. Então, hoje é o dia do jornalista, porque um jornalista que lutava pela liberdade de expressão foi assassinado. Também é história aqui de agriação. Infelizmente, né? Infelizmente, as datas comemorativas de empoderamento, né? Elas vêm através de uma história triste. Né? Tem aí Maria da Penha, no Dia da Mulher. Felizmente, alguém se sacrificou para que a gente tivesse uma data dessa. Né? Infelizmente. Isso. Sempre sofrimento é culminância, né? Então, viva a liberdade de todos nós de podermos nos expressar através do jornalismo, desse poder da fala que é tão importante, né? E que nos dá esse empoderamento, tanto qualquer cidadão, e a igualdade, né, de todos podermos falar, e isso é um privilégio para nós, né? A gente está vendo aí guerras e pessoas sem direitos, até mesmo de falar, né? Então, para nós isso é um privilégio, é um momento de realmente festejar a liberdade de poder se expressar e dizer o que se precisa e o que se deseja. Secretária, muito obrigada pela sua presença conosco nesse programa. Muito obrigada pela sua presença, agradecer a presença da Tânia pelo apoio da nossa mesa, que sempre nos auxilia. E um abraço a todos, né, a equipe da Diagro, todos os envolvidos na execução de mais um programa. Obrigada, diretora, secretária. Sim, obrigada. Quero deixar também meus parabéns aos colegas jornalistas que estão aí na luta, que fazem a comunicação. E eu sempre digo que a comunicação ela tem que ser de forma justa, inclusiva e imparcial, para que essa informação ela seja verdadeira. Né, deixar aqui essa nossa mensagem para os nossos colegas. Eu hoje não atuo no jornalismo, mas a gente faz jornalismo todo dia, né, que a gente comunica.
né? Então, nosso abraço aí de carinho para os nossos colegas do Estado. Mas eu queria também, antes de encerrar, dizer que essa construção desse ciclo de entidades que fazem as políticas rurais do Estado, né? Parabenizar nossos colegas que têm avançado muito lá na pesca, no fundiário, de agro, o RURAP, que o RURAP também inaugura amanhã o escritório, né? Tem reativado todos os escritórios de assistência técnica e extensão nos municípios e amanhã ele faz isso no município de Mazagão, lá no distrito de Maracá. Então aí a comunidade ali, os agricultores dali já não precisam vir em Macapá. Então esse é um direcionamento para o governador Clécio de aproximar o agricultor dessa forma, né, de pertencimento, de ser incluído. E também parabenizar o trabalho que tem sido feito por todos lá. O próprio RURAP hoje tem um programa denominado Mecanizo, tem ajudado muito as famílias de mecanização de terra em todo o estado do Amapá. Mas eu quero agradecer e dizer que o edital do programa Amapá Mais Produtivo da safra 26-27 vai ser lançado ainda esse mês, tá? Então fique de olho aí que nós teremos também lançamento de outros editais de equipamentos, né, para doação. Então, ao agricultor que nos ouve nesse momento, que nos assiste, que fique de olho aí que em breve estaremos lançando esses editais aí. Tânia, hoje o NDV instalou mais uma barreira, não é isso? O nosso setor, né, de defesa vegetal da Diagro agradece também a presença da secretária e a sua disponibilidade de vir aqui esclarecer sobre os programas de governo da agricultura. Dizer que a gente vê que os nossos programas da Secretaria de Agricultura evoluíram muito, até porque a gente anda pelo estado, né, fazendo o nosso trabalho e a gente anda e vive com o produtor também e a gente acaba vendo esses projetos implantados, todo, irrigação, né, o Amapá Cacau, a mandiocultura, as mudas que chegaram e todo o direcionamento que tem dado para superar esse problema e a gente cresceu muito. Os desafios existem, né? Mas só para parabenizar, inclusive o cacau foi uma introdução no estado, né? Então a secretaria está mostrando realmente o incentivo que está dando para o produtor rural. Então, obrigada, secretária. Agradecendo a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.